Muito feliz aqui em nome do Jus Brasil pela presença de vocês. Muito feliz também pela presença de nosso convidado ilustre, Sávio. Trabalha no Machado Meyer, é o Head de Inovação. Vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre a implementação de ferramentas de inteligência artificial, como que a gente traz a tecnologia para dentro dos escritórios, contar aqui um pouquinho sobre a experiência dentro do Machado e também trazer dicas aqui para que outros escritórios possam seguir os passos do Machado e implementar cada vez mais a tecnologia no seu dia a dia. Muito obrigada. É um prazer. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? É estranho falar assim com todo mundo com fone, né? Porque tem um barulho lá fora, mas enfim. Vamos nos conectar. Isso aí. Eu acho que a primeira dúvida é o que é um time de inovação? A gente sabe que a inteligência artificial está aí popular de alguns anos, mas não são poucos anos que o Machado tem investido em inovação, em tecnologia. E aí a minha pergunta é, como é que é o seu dia a dia? O que é que vocês fazem no escritório? Como é que começa essa ideia de desenvolver um time de inovação? Beleza. Ter um time de inovação não é uma tarefa muito fácil, sendo sincero, assim. A gente começou no Machado Meia com um time de suporte administrativo às iniciativas de inovação, né? Era um time multidisciplinar, ainda é, né? Um time multidisciplinar que tem engenheiros, tem analistas de dados, tem uma psicóloga, tem advogado, todo mundo junto. Mas a coisa cresceu muito de uns tempos para cá, fazendo com que a gente entendesse que é algo além disso. Então a gente expandiu isso e hoje a gente tem uma estrutura que funciona com esse time que segue dando suporte administrativo para tudo que a gente faz, mas a gente tem uma célula de inovação formada só por advogados, afinal somos um escritório de advocacia. Então a gente congregou cerca de 30 advogados do escritório, de diferentes áreas de prática, e esses advogados a gente tem reuniões semanais em que a gente discute ideias, projetos, compartilha cases que a gente está conduzindo com clientes e vai tocando as iniciativas de inovação com o suporte fundamental desse time administrativo. Chegou uma hora em que a gente entendeu que, sendo o nosso escritório um escritório de advocacia, faz sentido que os advogados estejam na frente executora, digamos assim, desses projetos, porque afinal vendemos serviço jurídico, né? E aí a gente tem também um grupo, um comitê de sócios, que é como se fosse um conselho de administração que delibera estratégia, decide os dinheiros, decide quantas licenças da JUSIA vão ser compradas. Espero que muitas. Sim, sim. E eu mais recentemente, de novembro para cá, me tornei sócio de inovação. A gente foi o primeiro escritório a ter um sócio de inovação, entendida a inovação como área de negócios, não só uma área como era antes administrativa, mas uma área que tem a obrigação de conhecer o acervo tecnológico muito bem, não só o acervo tecnológico existente hoje aqui na Fenaló, mas o que está previsto para 2 anos, o que está previsto para 5 anos. A gente tem a obrigação de entender o que vai acontecer com o mercado jurídico a fundo, para pensar em soluções para os desafios e as dores, como o pessoal dessa área gosta de falar, né? As dores dos clientes. A gente pensa nisso tudo e cria soluções que, na verdade, são soluções jurídicas. Acho que o serviço jurídico está se redesenhando, né? Então, tem muita coisa que a gente faz, e se der tempo eu vou contar algumas para vocês, que você olha e fala assim, mas isso é um serviço jurídico? E a gente entende que é, porque às vezes o serviço jurídico alia expertise jurídica a conhecimento de tecnologia, a conhecimento de metodologia de legal design, a um conhecimento profundo de analytics. Então a gente junta tudo isso e entende que tem muita coisa que a gente faz e a gente está redesenhando mesmo o que é o serviço jurídico para os clientes. Não, você adiantou minha próxima pergunta, eu ia pedir um exemplo um pouco mais prático. Eu acho que é importante até para a gente pensar quem trabalha no escritório menor, de pequeno, médio porte, que quer trazer inovação para o dia a dia, está aqui na feira tentando entender justamente como que a tecnologia pode aliar. É claro que aqui no Josiá a gente tem uma perspectiva, né, uma proposta de valor sobre como é que a gente pode apoiar, mas existem a possibilidade de desenvolvimento de ferramentas próprias, do uso da base de dados do próprio escritório. Então, conta um pouquinho mais, um pouco mais prático, como funciona isso dentro do Machado. Legal. Bom,
Eu vou começar a contar caso, né? Porque a gente sai do Ethereum um pouquinho e Advogado gosta muito. acho que o primeiro caso bacana que a gente teve, que a gente sempre compartilha, até porque o cliente autorizou, foi um caso que antecedeu a época da IA generativa, na verdade, né? Não sei se todos sabem, mas o Machado Meia foi o primeiro escritório a ter um IA no Brasil. A gente contratou em 2018 uma ferramenta chamada Kira, uma ferramenta canadense, que agora foi incorporada por outro grupo de ferramentas da Litera e tal. A gente nem continua mais com ela. Mas a gente foi o escritório que treinou o Kira em português. Era uma ferramenta em inglês e a gente juntou um grupo de advogados. Foi assim, inclusive, que eu fui me voltando para a área, porque eu comecei a me empolgar. Eu bulia, como se fala lá na Bahia, né? Eu sou baiano, assim como o Jus Brasil. Eu bulia tanto na ferramenta que eu comecei a tomar gosto pela coisa e comecei a motivar os colegas de outras áreas, a explorar de maneiras diferentes a ferramenta. E aí acabei gerenciando o projeto de uso dessa ferramenta no escritório. E aí teve um momento em que o cliente nosso, a Embraer, tinha um desafio de uma ação coletiva de periculosidade e insalubridade da fábrica, em que foi exarado um laudo muito ruim, muito desfavorável. Aí a gente começou a ter umas discussões, já usando metodologia de legal design, né? Fazendo ideação, prototipação de uma solução para tentar atacar aquele laudo. E, e a gente, nessas discussões, alguém do grupo comentou assim, poxa, mas esse perito nesse laudo está entrando em contradição com coisas que ele falou em outros laudos de ações individuais desse tema na fábrica. E está entrando em contradição, inclusive, com outros peritos também. Se a gente pudesse mapear essas contradições, a gente convenceria a juíza de que essa perícia está caminhando para um lado ruim, que não faz sentido juridicamente. Só que eram 750 ações individuais. E a gente tinha 15 dias. E aí a gente teve a ideia de fazer isso no Kira. Hoje, com a IA generativa, é muito mais fácil, né? Nossa, Mas na época a gente teve que treinar 100 laudos manualmente, assim, ensinar ao machine learning, né? As informações que a gente queria extrair. Aí fez vários refinamentos, aí depois a gente rodou os outros 650 e aí conseguiu produzir uma planilha que trouxe todas essas informações que a gente podia obter. E foi legal também porque ainda nessas sessões com metodologia de legal design, é, porque a inovação é sobretudo metodologia, né? É sobretudo uma abordagem diferente. A tecnologia é uma parte só da inovação. A gente teve a ideia de produzir infográficos e levar isso para o juíza. E foi sensacional. A nossa equipe de legal design, que a gente tem uma equipe de legal design no escritório também, fez 2 infográficos. Um que era uma linha do tempo, mostrando como o processo estava confuso, porque a gente não estava entendendo nem assim. Já era a terceira perícia que ia, voltava, trocava perito, destituía, e precisava dar a essa juíza a visão dessa linha do tempo. E no segundo infográfico, um levantamento belíssimo de todas as contradições do perito. Então, ele deve odiar a gente até hoje, mas a gente mostrou e a juíza anulou a perícia e mandou refazer. Então, esse foi o primeiro caso. Um caso ainda da época anterior à IA generativa. Aí com a IA generativa, minha gente, aí o negócio agora... A gente inventa coisa lá no escritório, porque a gente junta IA generativa, a gente junta analytics, que é uma parte muito importante de inovação no mercado jurídico, né? Essa coisa de você usar os dados a favor de decisões estratégicas. Aliás, usar inclusive internamente no escritório, né? Mas a gente faz muito uso de dados de uma maneira inteligente. A gente ama um painel de Power BI. Muito advogado nem sabe o que é isso, né? Se os que não sabem, convido a procurarem saber, assim. Dashboard dinâmico é necessário, porque visão estática em slides isolados em PPT não existe mais, né? A gente tem que poder filtrar do jeito que a gente quer. Então, isso puxa para uns outros casos que eu posso compartilhar também. A gente faz monitoramento, por exemplo, de alguns temas na área financeira, na área bancária, para algumas instituições financeiras. A gente acompanha para eles como é que está o movimento no judiciário do tema de superendividamento, por exemplo. E aí mostrando recortes bem interessantes desse tema. A gente acompanha, por exemplo, os temas no 2, 3, 4 e 6 do STF. A gente usa, inclusive, o Jusiá para ajudar nisso. Quero saber se está dando certo. Super, super. Porque a gente monitora os temas, a gente faz escolha de amostra, a gente leva cópias dos processos para as nossas ferramentas de IA generativa e a gente produz indicadores muito detalhados para os clientes. O setor farmacêutico, por exemplo, que acompanha esses temas, não sei se todo mundo conhece, mas os temas 1, 2, 3, 4, 6 do STF dizem respeito a fornecimento de medicamentos para doenças raras, medicamentos de alto custo. São ações em que as indústrias farmacêuticas não são partes, porque
o paciente geralmente ajuiza contra o Estado ou contra o convênio. Mas eles precisam conhecer o andamento do tema. E a gente usa as ferramentas de busca de jurisprudência para capturar as decisões de todo mês. E aí a gente, a partir das cópias dos processos, extrai informações muito detalhadas, assim, chegando, e a generativa é muito boa para isso, né? Chegando no nível de auxiliar o advogado a analisar se o tema foi aplicado corretamente, se os 6 requisitos do tema foram realmente aplicados de forma correta pelo judiciário, se tem parecer Unitec, se não tem. Quer dizer, uma série de indicadores. Estou trazendo só 2 exemplos, mas a gente tem mais de 15 lá no escritório, de coisas que a gente faz usando de forma inteligente indicadores para fornecer ao cliente uma visão estratégica que permite a ele tomar decisões assertivas a respeito da condução da vida dele e da organização da qual ele cuida. Perfeito. E é interessante você falar isso porque o dado é a essência do trabalho da IA, mas também é a essência do trabalho do advogado, né? A gente está lidando aqui com informação jurídica que é composta por, aqui no Brasil a gente fala, vários metadados. A decisão, o resultado, é o tribunal, é o valor médio da condenação. E a gente usa esses pedacinhos de informação antes manualmente, né? E agora com IA generativa a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Então, a gente tem uma mudança aqui que é antes o histórico do escritório, todas as peças que o escritório já fez, os pareceres ficavam na pasta. Às vezes a gente tinha algumas ferramentas simples que buscavam dentro dos documentos, mas a gente ainda usava uma busca de palavras-chave. Então, a gente tem um escritório com um acervo muito grande, a dificuldade que é acessar esses documentos, criar um entendimento consolidado. E eu trabalhava no contencioso antes. O meu primeiro trabalho, quando eu ia fazer qualquer peça, era ver o que já tinha sido feito. Então, assim, eu via os precedentes do escritório, as teses do escritório, e isso envolvia um trabalho extremamente manual, de ler tudo que já tinha sido feito, e daí fazer uma pesquisa externa também, para buscar uma atualização da jurisprudência, uma atualização dos entendimentos. E agora parece que a gente consegue fazer isso com muita mais facilidade e até de forma simbiótica. Então, usar da inteligência artificial ou, enfim, da tecnologia como um todo para facilitar aquilo que já foi feito e, com isso, otimizar o nosso tempo e garantir consistência no nosso trabalho, né? E sua fala me fez pensar muito no medo que muita gente tem ainda, né? Muitos advogados ainda têm medo da tecnologia. Medo, vamos falar, vamos endereçar o elefante na sala. Medo de sermos substituídos pela tecnologia, né? Eu sou um otimista por natureza, eu sou bem poliana mesmo. Então, eu não acho que a gente vai ser substituído, mas eu acho que as tarefas que nós realizamos, sim, serão. Outro dia eu estava dando uma aula a convite de um cliente lá do escritório, de uma associação, posso até dizer qual foi a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, né? Eles fazem uma coisa que é a Semana Jurídica, todo ano. E me convidaram para dar uma aula sobre legal design. Legal design no setor de varejo, especificamente no setor de shopping center. E a gente bateu um papo muito rico, assim, foi uma aula de 1h30, falando de possíveis usos da metodologia de legal design. E aqui eu estou falando de legal design como metodologia, não estou falando de sinônimo de infográfico ou de visual law, porque não é, né? E aí, uma advogada, ela foi ficando meio inflamada, assim, uma advogada de um shopping, achando que eu estava sugerindo que o trabalho dela ia ficar desnecessário. Obsoleto. E ela chegou a dizer assim, eu me lembro, olha, mas eu não sei se eu concordo com essas ideias, por exemplo, de pensar numa forma de tornar as condições gerais que a gente pratica com os lojistas do shopping mais fáceis, mais simples, documentos muito cheios de imagens e elementos visuais, porque é exatamente por isso que a gente é necessário, para mostrar e para ajudar o cliente a interpretar, porque o sistema é complexo mesmo, e não sei o quê. E eu, com muito afeto, eu sou uma pessoa muito afetuosa, disse, ó, deixa eu pensar junto com você aqui uma coisa. Não se apegue muito a esse papel que você exerce hoje de traduzir informação para o seu cliente de uma fonte muito complexa, porque o modelo de linguagem faz isso melhor do que você. Então, se você se apegar a essa perspectiva, você não está olhando para o horizonte que está na frente. O modelo de linguagem vai fazer isso melhor que você. E aí você pode, e aí é que eu quero chegar no otimismo, né? Não é que a gente vai ficar obsoleto simplesmente. A gente, com essas ferramentas, sabendo fazer bom uso delas, nós vamos virar super lawyers mesmo, né?
Outro dia me chamaram de ex-lawyer. Eu falei, que diabo é isso? Não, são esses advogados que trabalham com tecnologia, ex-lawyer. Legal, eu lembrei do X-Men e gostei, assim. Porque é isso, quando a gente deixa de se dedicar a tarefas burocráticas, mecanizadas, repetitivas, a ficar redigindo artesanalmente uma petição, não que o nosso toque não faça diferença, faz, mas o que faz diferença é o nosso toque. Quando a gente se libera da parte chata e pode se dedicar a isso, aí, gente, aí a gente vira super lawyer, vira ex-lawyer mesmo, porque a gente vai atuar naquilo que a gente sempre vai ser necessário, nas coisas em que o humano vai continuar sendo necessário, em que o toque humano faz diferença. Eu estava ontem fazendo um alinhamento, estou falando demais, né? Se quiser me interromper, fique à Eu tô vontade. adorando, pode ir. Estava fazendo um alinhamento para um evento que eu vou participar do CBMA, né? Que é o Congresso de Mediação e Arbitragem do CBMA, que vai acontecer lá no Rio. E eu estava conversando com a procuradora da AGU, que estava dizendo assim, o quanto ela tem ficado feliz de estar se livrando de tarefas mecânicas, porque ela pode se dedicar mais àquilo em que ela é necessária, que é mediar o conflito. E engraçado que eu dei uma provocada nela, eu falei, tá, mas até para mediar o conflito, a sua parte necessária vai poder se socorrer também de tecnologia no futuro, né? Você sabe que já existem ferramentas que vão te ajudar a ler as reações das pessoas envolvidas numa mediação, a partir de expressões faciais, de tom de voz. Você vai virar uma super lawyer. Você vai conseguir fazer essa mediação com uma riqueza que antes você nem conseguia. Que vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a ler a reação do cara e entender como é que você vai poder responder a essa reação de uma forma melhor. Então eu acredito muito nisso, que a gente vai virar uns profissionais assim muito diferentes para melhor. Perfeito, eu acho que tem uma questão aí sobre o que é a essência do trabalho do advogado. Grande parte do trabalho que a gente executa é, de alguma forma, administrativo. Ler as intimações, colocar tudo em planilha, atualizar tudo, ler documentos que a gente já leu para relembrar os casos, responder e-mail, escrever petição de juntada. Então, assim, quanto tempo a gente demora fazendo essas coisas que, assim, que não são a essência do trabalho? Então, quando eu advogava, antes de vir para cá, o meu terror era qualquer prazo que caía no meu colo, sexta-feira, 6 horas da tarde, porque eu sabia que a dificuldade de conseguir, de fato, adentrar ali no mérito daquele caso e desenvolver o recurso, eu ia ter que fazer várias coisas antes, pagar as custas, ter certeza, juntar todos os documentos, ver se estava tudo certinho, correr para o tribunal para protocolar antes das 6 horas da tarde. Então, eu acho que agora a gente consegue entender muito bem qual que é a essência do trabalho do advogado, onde a gente é imprescindível, e a tecnologia tem mostrado muito isso. Eu fico te ouvindo agora, eu fiquei pensando da minha época de contencioso de massa. Eu comecei minha carreira no escritório da Bahia do Machado Meia. O Machado Meia tinha uma filial na Bahia. Eu ajudei a montar a filial. Eu sou velho, isso foi em 2000, lá em Salvador. Idoso. Não, eu tenho 49 anos, eu me orgulho muito disso. E eu me ajudei a montar essa filial lá e eu cuidava do contencioso de massa. A gente atendia a clientes bancários, era HSBC e Santander na época. E tínhamos 5.000 processos que a gente cuidava, né? Eu fazia bem minha função, mas quando eu penso nela hoje, eu te ouvindo agora, eu pensei nela hoje. Nossa. Porque o que eu fazia era assim, eu recebi, por exemplo, um minutário do escritório de São Paulo para ajudar a montar a estrutura do escritório da Bahia. Então, era um trabalho de ler essas minutas, selecionar o que tinha de melhor, construir templates e modelos, e quando entrava um caso novo, analisar toda essa documentação artesanalmente, adaptar o modelo àquele caso. E aí, tá com qual juiz? Tá, e qual é esse perfil do juiz? Taca falar com todos os advogados do escritório que já trabalharam com esse juiz para entender qual é o perfil dele, porque não tinha jurimetria, né? Qual é a chance desse juiz acatar isso aqui? Será que tem que adaptar a prova porque ele quer ou que não quer? Cara, isso tudo pode ser feito por tecnologia hoje, né? Hoje você tem a tecnologia que vai te ajudar a decupar um inicial, né? E os documentos juntados. Já te dá uma coisa encaminhada para você colocar o seu olhar analítico com mais excelência. Você não precisa construir um minutário, porque se você colocar todo o seu acervo numa ferramenta, a ferramenta vai fazer isso por você. Perfeito. E vai poder te ajudar a construir, para aquele caso, qual é a melhor defesa, qual é a melhor preliminar que você pode usar desse tema, qual é o melhor capítulo de cada, né? Não temos ainda um IA que faz isso numa rodada só de vez. Mas se a gente for inteligente, saber fazer bom uso das ferramentas e saber fracionar a atividade, né?
em pedaços que fazem com que o LLM, né, o modelo de linguagem, funcione melhor, a gente vai ter um resultado de excelência, né? E, gente, isso é uma coisa que eu estou falando para vocês, eu falo para os advogados do Machado Meia também, porque tem gente que às vezes ataca as ferramentas numa tacada só, e a resistência à tecnologia que existe em todos os lugares, não é diferente no Machado Meia. Basta a ferramenta não entregar uma contestação feita de uma vez só, que a pessoa diz assim, tá vendo? Não funciona isso aqui. É melhor fazer do meu jeito, que é mais garantido. E não é verdade, não funciona, porque não adianta você fazer de uma vez só. Experimenta fracionar, experimenta dividir. Em vez de construir com a ferramenta uma contestação inteira, construir a sua preliminar de inépcia primeiro. E depois a sua defesa do capítulo só de dano material, depois a de dano moral. Né? Na área trabalhista, a mesma coisa. Fraciona. Primeiro você ataca o pedido de horas extras, depois você ataca o pedido de liberação de FGTS. E aí faz sentido. Cara, é muito diferente. Hoje seria muito diferente fazer o que eu fiz em 2000. E é muito bonito de ver isso, porque são só 25 anos, gente. E daqui a 5 anos, quando a gente estiver aqui na Fenalota tendo essa conversa, vai ser mais diferente ainda. Porque a transformação vem numa velocidade exponencial, né? Então, daqui a 5 anos, a gente vai ter uma conversa no outro nível. A gente vai pensar, lembra, gente, 5 anos atrás a gente estava falando... Porque é isso que está acontecendo. E aí eu acho que a questão aqui é usar da inteligência artificial como um apoiador mesmo, né? A perspectiva, pelo menos nossa aqui no Jus Brasil, é que a inteligência artificial, que a tecnologia como um todo, tem um potencial humanizador muito grande. Justamente porque a gente sabe que o dia, todo mundo tem as 24 horas, apesar do advogado ter 30 horas por dia, porque a quantidade de coisas que tem que fazer tem que ser 2 pessoas, uma pessoa só, mas, de fato, os advogados trabalham muito. E a nossa perspectiva aqui é conseguir entender e trazer um pouco de autonomia, mas também da possibilidade de você delegar trabalhos que não são essenciais. Isso me lembra, essa semana a gente estava discutindo no Machado Meia uma mudança na matriz de avaliação de competências dos advogados, né? A gente tem lá um comitê de qualidade profissional que se dedica a isso, e eles me convidaram para opinar. Aí quando eu vi a matriz, eu vi lá assim, eficiência. Aí eu sugeri, não sei nem se o pessoal vai acatar, viu? Estou aqui dando spoiler para vocês, mas eu sugeri que Depois você falasse, conta pra gente se deu certo. que falasse explicitamente de IA. Porque se eu mantiver a palavra eficiência só, tem gente que acredita que a eficiência é ficar até meia-noite no escritório. Perfeito. Então é vago. Eu preciso dizer uso de inteligência artificial. Eu quero que meus advogados sejam valorizados por usar IA. Eu quero que isso seja parte do processo de avaliação deles. Não estou inventando a roda, não. Essa é uma discussão que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Eu tive na Legal Tech Talk, o pessoal do Jus Brasil estava lá junto com a gente, em junho desse ano, lá em Londres, e a gente ouviu isso de vários escritórios, de várias empresas. O uso de inteligência artificial é critério de avaliação dos advogados, até para bônus, nos escritórios, é fator de pontuação em RFPs de clientes que requisitam serviços a escritórios. Tem cliente que já coloca na RFP o uso de IA como um coeficiente de pontuação do escritório. Isso já está acontecendo, né? E não demora muito de chegar aqui no Brasil. A gente tem muito cliente no Machado Meia já que pergunta: vocês usam IA? Vocês podiam dizer na proposta como vocês usam? O que vocês usam? Porque isso é fator de desempate mesmo. E isso ajuda o cliente também a pagar mais caro até. A gente pensa assim, ele vai querer pagar mais barato. Não, não necessariamente. Pode ser que o cliente, diante de você mostrar que faz um uso inteligente da tecnologia, valorize o seu trabalho e se disponha a pagar até mais por ele. Porque é um trabalho diferenciado, né? Porque a IA ela não atua só na questão da eficiência. Ela atua também e, sobretudo, na questão de novas possibilidades. E é legal falar disso, né? A IA permite que a gente crie outros produtos que antes, sem IA, eram impensáveis. Eu vou contar mais 2 casinhos aqui para vocês. Posso? Dá tempo? Com certeza. A gente, no ano passado, teve um cliente também de varejo que procurou a gente e disse assim: meu provisionamento está todo errado. Os escritórios estavam colocando o valor da causa como valor envolvido, a gente não se atentou para isso, e a gente tem 79 milhões de valor envolvido de um monte de causa consumerista em que o cara vai pedir 40 salários mínimos, mas o juiz não vai dar condenar em 40. A gente precisa revisar tudo, mas a gente só tem 5 dias. Porque os demonstrativos financeiros estão fechando, a gente tem que entregar tudo revisado. E não só tem que entregar revisado, mas tem que entregar comprovando para a minha auditoria interna qual foi o método que eu empreguei para chegar nas mudanças que eu estou propondo.
Legal, né? Sem tecnologia, eu ia dizer, "Ih, gente, 5 dias não vai dar, não. Paciência, a gente não vai ter como atender vocês, ou então eu faria, tá, consigo te atender em 5 dias com um time de 30 advogados dedicados a isso, 12 horas por dia, e vou te cobrar uma pequena fortuna." E a gente fez com IA e com jurimetria, né? IA para extrair as informações, e nos casos em que tinha sentença é mais fácil, né? Porque a gente só extraiu as informações da sentença. Mas nos casos em que não tinha sentença, a gente teve que fazer uma pesquisa de jurimetria, porque eu tinha que demonstrar o método, dizendo, olha, nesse estado aqui, esse tipo de pedido, a média de condenação no juizado é essa aqui, e na justiça comum é essa aqui. E aí eu demonstrei isso, e a gente reduziu o valor envolvido desse cliente total de 79 milhões para, chutem, quanto? 19 milhões? 19 específico. 79 para 19, quem mais? Quem dá menos? 5? 3 milhões. Olha só. Eu devia ter cobrado no êxito, não devia? Devia ter cobrado uma pequena fortuna. Devia ter cobrado no êxito, não cobrei no êxito. Cobrei um valor assim que eu falei, caramba, eu podia ter cobrado mais, gente. Porque é muita grana, né? Contabilmente, né? E é isso que eu quero dizer, assim, a gente está pensando em outras soluções que antes, sem tecnologia, a gente não tinha como resolver. Eu acho que a gente muda a perspectiva de que o trabalho com IA é um trabalho com menos valor, que é um trabalho fácil, que qualquer um consegue chegar e perguntar qualquer coisa e vai ter uma resposta perfeita. Eu acho que a questão aqui é que entender e dominar a tecnologia é um trabalho que demanda saber fazer as boas perguntas, né? A resposta do LLM é diretamente vinculado com quão bem você sabe perguntar, são ferramentas de contexto. Então, saber perguntar é uma coisa que o advogado faz o tempo todo. É saber desenhar estratégia, é saber direcionar os entendimentos. Então, aqui nasce um novo advogado, ex-advogado, e com ele novas skills. O trabalho passa a ser igualmente valoroso, ou talvez até mais valoroso, apesar de talvez não demorar 5 dias com 30 advogados, porque algo precisa ser aprendido e desenvolvido para conseguir fazer isso em quanto tempo? A gente fez esse trabalho em 5 dias. Em 5 dias. Não, e você tocou num ponto muito legal, que eu sempre gosto de falar, né? Sempre que eu posso. Novas skills, novas habilidades. É muito profundo isso, né? Porque, de fato, eu estudo essa questão das novas habilidades do profissional do direito a fundo faz 5 anos. Foi um pouco depois de eu ter começado a estudar sobre inteligência artificial. Eu me envolvi num grupo de pesquisa na FGV, no Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da FGV, o CEP. E o escritório patrocinou uma pesquisa, foi um dos patrocinadores, e a gente fez uma pesquisa sobre habilidades do futuro da advocacia, né? Desde então é um tema que me fascina. Eu tenho muita vontade, inclusive, de escrever um livro sobre isso, de tanto que eu já estudei. Quem sabe ano que vem sai. O que é um bom advogado? Tem uma professora de Harvard, Michelle de Stefano. Eu sou muito tiete dela e eu tô muito besta porque esse ano eu conheci ela lá em Londres, na Legal Tech Talk. Sentei do lado dela no jantar e falei, Você não Michele. sabe, mas eu sou seu maior fã. Não, eu disse a ela assim, deixa eu te contar uma coisa, Michele. Eu usei várias referências do seu livro na minha candidatura de sócio do Machado Meia. E eu consegui. Ela ficou assim, feliz da vida, de oh, this is music to my ears, não sei o quê, porque o livro dela é genial. É um livro que chama Legal Upheaval. O que é que ela fez? Ela entrevistou cerca de 100 diretores jurídicos, né, general counsel de várias empresas, para traçar o perfil do que era o advogado inovador. E aí a expertise jurídica é a base da pirâmide dela. Ela vai adicionando a isso várias outras competências. A gente estudou isso lá no grupo da FGV também. Então, competências como gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas, conhecimento do negócio do cliente. E aí ela começa a adicionar soft skills, que eu chamava lá na FGV de habilidades macias. O povo até hoje brinca com isso lá. Autoconhecimento, também conhecido como terapia em dia, né? Competência cultural, diversidade e inclusão, humildade. Por que humildade? Porque advogado é um bicho arrogante. Eu sou advogado e tenho lugar de fala, né? Advogado é de arrogante, tem que parar de ser, porque o cliente não tem paciência para arrogância de advogado mais. O cliente quer um advogado que dialogue com ele, o cliente quer um advogado que diga assim, vamos criar junto aqui uma solução para o seu problema. Eu não domino tudo a ponto de eu dizer que eu vou criar tudo, porque é o seu negócio, quem conhece melhor de todo mundo é você. Então, vamos co-criar. Eu amo essa história de co-criar, porque é nisso que a gente acredita, né?
Então, a Michelle fala dessas habilidades, a pesquisa da FGV foi publicada, super recomendo a leitura, e mostra essas novas habilidades mesmo, que fazem a diferença. Porque a expertise jurídica, sobretudo com a IA generativa, isso nivelou muito, né? Então, o que faz a diferença é o advogado que tem esse conjunto de outras habilidades que consegue prover uma solução para o cliente que seja focada nele, no cliente. E a Michelle fala também, não é só o que você entrega, é como você entrega. Também não adianta você entregar uma solução que é linda, mas que é ininteligível, que o cliente não vai conseguir empregar, que o cliente vai ter que primeiro traduzir para o português, do português para o português, para conseguir conversar com o executivo dele. Se desassociar dessa ideia de que o advogado é um tradutor, né? Exatamente, não é. Graças a Deus não é mais, né? Não é mais. Então, assim, eu acho que a gente pensa muito aqui também nessa ideia do que vai fazer o advogado do futuro. O conhecimento jurídico é a base, mesmo aqui quando a gente está falando de JUSIA, a gente tem um modelo que é treinado com o direito brasileiro, então a gente tem todo o cuidado de garantir que ele conheça as normas, conheça os precedentes e que vai te dar uma resposta que é, de fato, jurídica, é aprofundada, é correta, mas o trabalho do advogado de conhecer o direito é essencial e conseguir articular o direito aqui, né? É porque tem uma coisa, né? Nesse dia com essa advogada lá do Shopping Center, eu falei assim, porque tem uma coisa que você tem que a IA não vai ter do mesmo jeito que você tem, que é assim, todas as experiências que você já viveu nos seus, quantos anos você tem de carreira? 25 anos de carreira. Pense quantas experiências você viveu que não estão reduzidas a um documento, né? É aí que isso é importante, é aí que você vai fazer a diferença. Agora, ficar traduzindo documento do português para o português? Exato. Não é necessário mais, né? E a gente tem LLMs treinados com o que tem na internet, né? Que é um trabalho, claro, extremamente valoroso, você conseguir perguntar uma dúvida e o LLM varrer ali bilhões de documentos e te dar uma resposta, mas às vezes a sua visão, a sua perspectiva, aquilo que você já conhece, o juiz que você uma vez foi lá despachar e ele te disse alguma coisa, isso a gente não consegue capturar com a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia pode, e eu acho que no futuro deve, ser aquela parte essencial do trabalho do advogado, e eu acho que não só otimizando tarefas automatizadas, assim, daqui 5 anos, essas tarefas simples não vão ser nem a discussão do que a gente pode fazer com a tecnologia. Eu acho que a gente vai estar num lugar que a gente não consegue nem pensar ainda, mas a minha perspectiva assim, me faz feliz pensar que a gente vai ter mais tempo. Acho que o discurso da tecnologia sempre tem sido esse, né? Da tecnologia nos permitir ter mais tempo para fazer aquilo que nos faz feliz. Eu acho que todo mundo que, de alguma forma, entrou numa faculdade de Direito gostava de discutir. Eu entrei na faculdade porque eu gostava de brigar. Então, ter aquela possibilidade de desenvolver a essência das discussões, das teses, a nossa perspectiva aqui é que a gente tenha mais tempo para fazer isso. Até porque há uma preocupação muito salutar, muito importante sobre o processo de emburrecimento das pessoas. Vamos falar dele, né? Que é natural se pensar sobre isso quando a gente fala de inteligência artificial. E sim, vai ter gente que vai emburrecer. Vai ter gente que vai se desabituar de criar, vai se desabituar de pensar, né? Porque tem gente que, diante de um caminho mais fácil, fica encostada mesmo. E isso é da natureza humana, né? E eu acredito muito que a gente precisa fazer um exercício ativo, e eu faço esse exercício em mim mesmo, de encontrar outros meios de exercitar nossa criatividade, nosso pensamento. Por exemplo, minha média de livros lidos por ano da área não jurídica, que os jurídicos eu nem considero, mas assim, de ler livros, romances, biografias e tal, eu lia 5 por ano, né? Eu me obriguei esse ano a ler mais, eu já li 13 esse ano. Porque a gente precisa fazer isso. E aí eu me lembro do primeiro advogado baiano com quem eu trabalhei, Dr. Virgílio Mota Leal, OAB Bahia 901. Era amigo de Orlando Gomes. Primeira vez que eu fui escrever uma petição inicial com o Dr. Virgílio, isso lá pelos anos de 2000, 2001, a gente sentou no escritório dele que tinha uma vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos, né? Minha Bahia entrega tudo, né? Antes da gente começar a escrever, ele colocou um disco, um CD na época de Cartola. Aquilo Como é bom trabalhar assim. maravilhoso, assim, vendo mar e ouvindo Cartola.
E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele me dizia assim, ele era muito formal, o doutor Vigílio, né? Ele chamava todo mundo por doutor Sávio, que é uma coisa que hoje em dia eu já dispenso na hora, assim. Doutor Sávio, não podemos descuidar de ler os clássicos, porque senão a nossa escrita fica muito endurecida. E nós temos que nos lembrar que quando a gente escreve para um juiz, nós temos a obrigação de seduzir o juiz. Gente, a IA não vai fazer isso tão bem quanto o humano. Então a IA vai fazer a parte menos sedutora, e aí é que a gente entra para fazer a parte sedutora. Mas fazendo um link com o que eu estou falando, a parte sedutora, a gente se nutre dela, não é nem com a IA, nem com o smartphone. A gente se nutre de outras formas, é com a arte, é com o belo. Esse ano eu estou me obrigando a ir mais ao teatro, eu estou lendo mais. Esse ano eu comecei a fazer crochê. Estou arrasando, inclusive. Porque eu acredito que eu precisava treinar o meu cérebro para criar. Né? E aí tem o trabalho manual do crochê, que é super gostoso, mas tem o trabalho de criar, de olhar para aquilo e dizer assim, caramba, eu posso ir por aqui, por ali, eu vou criar um padrão, que eu vou aquilo criar um pode ser? formato. A gente tem que fazer esse movimento também, né? Já que a gente está falando de tecnologia, tem que falar também do não emburrecimento. E isso é um processo, uma busca muito ativa nossa, né? De buscar formas de não emburrecer. Até para a gente ficar confortável com o que a IA está fazendo, porque também não olhar para a IA, não incorporar na prática, também é burrice. Porque eu me lembro de uma professora, tenho duas filhas, e uma delas, quando entrou em fase escolar, eu morava na Bahia, eu visitei uma escola lá, e eu conheci essa diretora dessa escola, essa mulher era uma visionária, porque eu estou falando de 1999. E eu fiz uma pergunta que naquela época era muito chavão, muito clássica, quando você ia visitar uma escola, que é assim, vocês têm laboratório de informática? Olha que desgraça. Aí ela me deu uma resposta, gente, eu me lembro disso toda vez que eu falo de IA. Porque eu entendo que a IA é isso hoje pra gente, né? Ela disse assim: não, pai, não temos não. É assim, em cada sala de aula, você pode ver que tem ali um computador, né? E aí a professora incorpora o uso daquilo no dia a dia, assim, ela não precisa dar aula daquilo. Porque para essa geração aqui, o uso disso aqui vai ser um instrumento a mais que a pessoa vai ter, como a IA é pra gente hoje, né? E a gente não teve, por exemplo, aula, lindo isso, né? Ela falou assim: a gente não teve aula de lápis, aula de caneta. Por que precisa ter aula de informática? Olha que visão essa mulher tinha em 99. E eu uso essa visão dela transpondo para a nossa realidade com IA hoje. A IA, daqui a muito pouco tempo, é um instrumento que a gente vai usar em tudo que a gente faz. E aí a gente tem que atentar para fazer o uso inteligente desse instrumento, conhecê-lo a fundo, saber extrair dele tudo que a gente pode, e para não emburrecer, fazendo uma apreciação do belo, da criatividade, das boas leituras e da conversa, né? Denise Fraga fala muito isso, assim, que ela tem valorizado muito a conversa, bater papo com as pessoas, né? Eu estava aqui antes da gente começar batendo papo, falando outra, porque olhando no olho e batendo papo, não pode perder de vista isso, né? Isso está ficando cada vez mais importante, né? Com essa mensagem poderosa sobre o não emburrecimento e a sedução, vou terminar o nosso painel hoje. Agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje nesse segundo dia de feira e agradecer, não o doutor, mas agradecer Sávio por estar aqui com a gente hoje, por dividir o entendimento dele sobre A e convidadíssimo para outros papos como esse. Um prazer, gente. Adorei conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem continuar conversando comigo, me adicionem no LinkedIn, a gente conversa, eu adoro bater papo com todo mundo. Sobre Obrigado. pontos de crochê, você responde no LinkedIn também? Respondo também. No Instagram e no LinkedIn, pode me procurar que eu respondo.